Olá a todos, meu nome é Daniel, sou biomédico, mestre em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e doutor em Fisiologia pela USP. E a convite do Núcleo de Pesquisas em Ensino de Fisiologia, da Unipampa, vou tentar responder para vocês uma pergunta que já deve ter te tirado noites de sono, que é como aplicar o que a gente aprende em neurofisiologia. Porque cá entre nós, galera, neurofisiologia é uma matéria extensa, complexa, e é super natural que a gente se pergunte vez ou outra para que eu vou usar isso, como eu aplico o que eu aprendi. Moçada, tanto para nós da área biomédica, quanto para as pessoas em geral, a gente pode afirmar que conhecer o funcionamento do cérebro tem duas aplicações principais. A primeira, saber como lidar com as doenças neurológicas, e a segunda é saber cuidar melhor do nosso cérebro. Se nós conhecemos sobre o funcionamento do cérebro, conseguimos entender as doenças que podem acometer esse órgão, bem como a evolução e o tratamento dessas doenças. Vale lembrar, galera, que esses males podem acometer qualquer um de nós ou de nossos familiares. Logo, o conhecimento de neurofisiologia com certeza nos ajuda a lidar melhor com esses casos, tanto do ponto de vista clínico, em se tratando de pacientes, futuros pacientes, quanto mesmo do ponto de vista emocional. Vamos tomar como exemplo dessa aplicação a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a doença neurodegenerativa mais comum no mundo, afetando dezenas de milhões de pessoas. E com o envelhecimento da população mundial, a incidência de Alzheimer só tende a aumentar, ou seja, cada vez mais aumenta o número de pessoas com doença de Alzheimer. O conhecimento de neurofisiologia nos permite saber que essa doença se desenvolve graças ao acúmulo de proteínas anormais no cérebro, sendo que esse acúmulo prejudica o funcionamento dos neurônios. Esse prejuízo, graças ao acúmulo de proteínas anormais, ocorre principalmente no hipocampo e no córtex pré-frontal, que são regiões importantes para a memória e o comportamento social, e também um pouco do comportamento emocional, dentre outras funções, é claro. Por isso que, à medida que a doença se desenvolve, é comum observar-se uma deterioração na memória, no raciocínio e na orientação, bem como uma mudança na personalidade da pessoa afetada. Com esse exemplo, vemos que estudar neurofisiologia pode nos ajudar a identificar esses sintomas, seja em familiares, amigos ou pacientes, e saber como essa doença se desenvolve. E sabendo isso tudo, podemos orientar essas pessoas. Segundo ponto da aplicação da neurofisiologia. Nosso quase que eu derrapei aqui. Nosso cérebro, galera, é uma ferramenta maravilhosa, mas a gente sabe que ela não vem com um manual de instruções, né? Nesse sentido, o que a gente aprende com as neurociências em geral e com a neurofisiologia em particular, poderia servir como um manual de instruções. E com esse manual de instruções, somos capazes tanto de prevenir doenças neurológicas, quanto de conseguir até mesmo desenvolver melhor o potencial do nosso cérebro. Vou dar alguns exemplos de como a neurociência estabeleceu hábitos e atividades que nos ajudam a cuidar melhor do cérebro. O primeiro deles, praticar exercícios físicos regularmente. Sabemos, graças a diversos estudos científicos, que existem hábitos que são positivos para o nosso cérebro. Entre esses, os exercícios físicos, sabe-se que eles são capazes de garantir uma boa circulação e oxigenação para o nosso cérebro,
Além de reduzir o estresse, que inclusive, pessoal, o estresse pode levar à morte de neurônios. Então, os exercícios físicos ajudam muito nesse ponto. Além disso, manter uma alimentação saudável é outro hábito que garante que o nosso cérebro receba todos os nutrientes necessários para o seu bom funcionamento. Um terceiro hábito é dormir bem. Moçada, está mais do que provado que dormir bem é fundamental para a gente ter um cérebro saudável, para ter uma saúde física boa em geral. Porque é durante o sono que substâncias nocivas são eliminadas do nosso cérebro. E além disso, é nesse período que ocorre grande parte da consolidação da memória e do aprendizado. Por isso aquela história de vou passar a noite inteira sem dormir para estudar, vou aprender muito com isso. De jeito nenhum. O prejuízo vai ser muito maior do que o benefício, porque com isso você vai aumentar o seu estresse, você não vai conseguir fixar bem o que você aprendeu. Por isso é extremamente importante dormir bem. E esse conhecimento é mais um dos resultados de pesquisas na área de neurofisiologia. O hábito da leitura. Esse eu coloquei até destacado, porque o hábito da leitura é talvez um dos mais importantes para a gente ter um cérebro saudável. Porque ler, além de promover alterações positivas no nosso cérebro, é um hábito que faz com que nós tenhamos menos risco de desenvolver demências, como a doença de Alzheimer. A meditação é outro hábito fundamental para um cérebro saudável, porque além de reduzir o estresse, alguns estudos na área de neurociências apontam que meditar pode estimular inclusive a formação de novos neurônios. Olha que interessante, estimular a formação de novos neurônios, sendo que esses novos neurônios em geral surgem na região do hipocampo, uma das regiões fundamentais para a nossa memória. E por último, mas não menos importante, jogos. Sim, galera, jogos de tabuleiro e alguns jogos eletrônicos podem ajudar a melhorar nosso raciocínio e nossa memória. Mas vale destacar que diversos estudos científicos de neurociências apontam que esses jogos, principalmente os eletrônicos, devem ser usados com moderação, porque se a pessoa passa 8, 12, 20 horas por dia jogando, com certeza eles vão ser prejudiciais não só para a saúde do nosso cérebro, mas para a saúde do nosso corpo como um todo. Para finalizar, quero deixar aqui uma referência e também uma sugestão de leitura para vocês que querem entender melhor as aplicações práticas da neurociências para a nossa vida, que é o livro Memória, da editora Blusher. Agradeço a todos vocês pela atenção e também ao NUPF da Unipampa pelo convite.